Então, meu nome é Clarissa Guerreta, meu sinal é esse. Eu trabalho aqui na TV Inis como apresentadora e repórter. E há quanto tempo você está aqui na TV Inis? Vai fazer 3 anos e meio, por aí, 3 anos e meio, por aí. Meu nome é Áureo Ribeiro da Nova. Meu sinal é esse mesmo. E eu sou apresentador aqui na TV Inis. Há quanto tempo você trabalha aqui na TV Inis? 1900, não, desculpa. Eu entrei em 2013. Então eu trabalho há 4 anos aqui na TV Inis. Meu nome é Roberta Saavedra. Aqui na TV Inis eu trabalho como editora de textos. Sou responsável pela agenda cultural do jornal Primeira Mão e também coordeno os boletins informativos, que tem um formato diferente de legendagem, não tem locução e toda a legendagem é em cima da Libras, né, da Língua Brasileira de Sinais. Meu nome é Sara Vinhal, eu sou editora-chefe do jornal Primeira Mão. Então, eu tenho aqui há 4 anos, desde que a TV começou, e eu me surpreendi num universo que a cada dia não é só acessibilidade, não falta só na mídia social, não falta só no cinema, na televisão, falta no dia a dia do surdo, que é mais triste ainda. Então, eu nasci ouvinte e com 2 anos eu tive meningite. E de lá para cá, eu nasci na década de 80, não tinha lei de Libras, não tinha nada, era tudo oralização. O foco era a oralização. E desde a minha infância, com a minha família, eu sempre usei a oralização, nunca usei língua de sinais. Então eu não pensava que eu era surda, eu não me imaginava surda, porque eu estava sempre junto com os ouvintes. Então a televisão não tinha legenda, eu ficava olhando, via filme e eu tentava perceber. Com aquela imagem, eu criava uma história na minha cabeça. E depois, eu comecei a perceber, foi na década de 90, mais ou menos, eu devia ter uns 10 anos, por aí. Começou a ter a legenda, eu comecei a ver, eu comecei a perceber e a entender aquilo. Porque eu nem pensava no intérprete nessa época. Então eu tive aula de português, então tinha muita coisa visual. Para mim era tudo muito visual. Jornal me ajudou muito, porque às vezes na televisão passava informação e eu não sabia. Aí a minha família falava assim, ó, amanhã vai sair no jornal. Então eu pegava o jornal do dia seguinte e ligava com o que eu tinha visto. Isso até hoje eu vejo que foi muito importante, foi bom para mim, porque quando eu viajo, vou a museus, eu começo a ver essa parte visual, não só a escrita. O visual para mim foi muito importante, porque me ajudou a ter essa interação, me deu cultura, conhecimento. Antes eu sempre estava junto com meu pai. Diversos filmes que eu via, que eu gostava, não tinha legenda. Então eu assistia e tinha que ver pelo visual mesmo do filme. E agora muitos filmes já têm acessibilidade por conta da lei, mas muitos ainda não têm. Mesmo com a lei,
muitos ainda continuam sem legenda. Nos filmes internacionais tem legenda e eu acompanho mais esses filmes. Filmes brasileiros não tem legenda. Mas é engraçado que aqui no Brasil, né, temos vários surdos brasileiros e o cinema brasileiro não pensa na acessibilidade para os surdos do nosso próprio país. Então, até hoje, a gente percebe essa falta de acessibilidade. Então, vocês aqui na TV Índice, que tem toda essa questão de acessibilidade, vocês pensam em criar, você sabe se esse conteúdo profissional, uma novela, uma série, e atingir esse outro... Então, o que acontece é que a gente ainda não tem perna ainda para fazer produção própria. Então, os nossos programas de produção própria são poucos ainda, né? Tanto que nós temos os adaptados. Já pensamos numa novela, em adaptar uma novela, mas ainda era um projeto. O que a TV Índice agora vai disponibilizar, junto à TV Escola, é a disseminação dos conteúdos do projeto Alumiar, que é o primeiro projeto que promove conhecimento e cultura à população com um cinema 100% acessível, com legendagem e libras e audiodescrição. Então a TV Índice já vai ser mais uma plataforma para esse projeto, já é uma forma de apresentar isso que você falou, um projeto cultural, mas a parte funcional, até então não tem tido nenhum objetivo assim, como é que eu vou dizer, definido, até por conta disso, porque para nós termos uma produção própria, nós teríamos que ter mais equipes, mais pessoas, mais recursos mesmo, né? Então, por enquanto, a TV Índice vai ser junto à TV Escola uma plataforma desse projeto Alumiar. A cada ano a gente renova o contrato com o Índice e a cada ano a gente já vem com ideias novas de acordo com o que a gente sente falta. O que falta ainda para o surdo? Por exemplo, um projeto que eu acho que falta muito é de culinária. Já é uma coisa que eu acho que seria perfeito botar um surdo dando aula de culinária. Então, ano passado, com a renovação do contrato, veio a ideia de se fazer um jornal, as notícias diárias e passar. E aí é um programa que foi aprovado e a gente começou, foi na verdade ano retrasado, esse ano fez um ano, do Primeira Mão, da necessidade mesmo do que falta para o surdo, entendeu? Então, por exemplo, hoje eu tenho um filho, ele tem 12 anos. Então, quando tem aula de história, eu aproveito essa oportunidade, porque quando eu era pequena, eu não tive facilidade. Então, hoje, com meu filho, eu tenho mais entendimento, eu consigo... Às vezes, meu filho me ajuda, porque na escola ele aprende coisas. Ele fala, mãe, falou isso, isso e isso. Aí, às vezes, eu falo, eu não sabia. Aí, às vezes, até meu filho ri, aí eu falo assim, porque eu sou surda. Aí ele até pede desculpa, porque ele não tinha esse entendimento. Como você se sente estando aqui, trabalhando aqui, sendo toda essa questão de acessibilidade? Bom, atualmente, né, no trabalho que eu desenvolvo aqui, eu aprendo bastante e as pessoas que trabalham comigo também aprendem bastante. Então, é uma troca bastante importante, onde eu posso passar informações sobre o mundo surdo, sobre questões de adaptações da própria língua. E é uma interação muito boa, porque eu também aprendo com todo mundo. Então, é uma troca muito rica. E também falando da questão de acessibilidade, nós podemos pensar nas legendas, em programas que tem janela com intérprete, que são programas, como eu já disse, produzidos para o público ouvinte que é adaptado para Libras. E podemos falar de programas que já são pensados para o público surdo, que a primeira língua desse programa é a Libras. E aí nós também temos que pensar nos diversos níveis de conhecimento dos surdos que vão nos assistir. Porque tem alguns surdos que não têm formação, por exemplo, outros já têm. Então vai depender do nível da língua que esse surdo tem para ter acesso ao nosso programa. Então a gente tem que sempre pensar no público de forma geral.
Então, a gente tem que pensar na melhor estrutura gramatical que a gente vai produzir esse programa, a língua, né? Como a maneira de filmar, de editar, de colocar a legenda. Então, é uma troca muito importante com toda a equipe. Porque, por exemplo, a gente estava aqui no estúdio na hora da gravação e tem a equipe, por exemplo, de filmagem, vendo o melhor ângulo, e aí eles dão os comandos pra gente, vai mais pra direita, vai mais pra esquerda. Então é uma troca bastante interessante aqui no trabalho. E agora, falando novamente de acessibilidade, a gente pode pensar em cinema, em teatros, em filmes legendados, em adaptações. E o meu trabalho aqui é diferente disso. É como se fosse um apresentador ouvinte apresentando na sua língua, eu, apresentador surdo, apresentando na minha língua. E como você se sente assim? Porque aqui vocês produzem os conteúdos para os surdos e o conteúdo acessível. Como você se sente sendo só você a produtora desse conteúdo? Porque são ouvintes produzindo para surdos e não surdos para... Eu sempre falo isso. Adorei essa pergunta. Então, essa que é a questão, porque por mais que existem tentativas, você não tem como produzir algo 100%, digamos assim, direcionado se o público-alvo não estiver sob essa ótica. Então, tem que ser produzido sob a ótica do surdo, sim. Eu sempre bato nessa tecla, que temos que formar surdos para informar, né? Porque não adianta você produzir, tenta aqui, sem pesquisar ou até mesmo conhecer a demanda do surdo, né? Então, por isso que o surdo faz parte da reunião de pauta, ele faz parte do processo de adaptação de texto, porque o importante desse processo de adaptação, que é utilizado o recurso metodológico da glosa, que é que você traz o português para a organização da Libras, é que você garante que o apresentador se aproprie daquela notícia antes de divulgá-la. Então, ele não está apenas repetindo aquilo que está no TP, ele se apropriou daquela informação antes para depois passar para os seus pares. Então, isso que é o primordial em produzir um conteúdo para a população surda. Você ter o surdo nessa ótica, trazendo sempre a demanda, trazendo, inclusive, suas dúvidas. O próprio surdo apresentador falar, poxa, tem um vídeo circulando na internet, eu não consigo entender do que se trata. Seria importante falar sobre isso. No caso da baleia azul, que se falava muito, que se disseminava em grande escala, divulgado em grande escala. E tem também, por conta disso, foi criado um outro bloco no jornal, Primeira Mão, que é o Saber Mais, que traz exatamente sobre isso, curiosidades e um detalhamento maior sobre alguns conceitos, conceito de lava-jato, conceito de impeachment, conceito, por exemplo, trazer, mas por que os furacões levam nomes? Aí fazer um saber mais sobre isso, para que não fique muito grande das notícias. Então tem digamos que nós temos três vertentes principais. O jornal Primeira Mão, que traz os factuais, o Saber Mais, que traz esse detalhamento maior de conceitos, ou até mesmo algumas informações específicas que tem algumas ramificações, no caso, a prisão pela Lava Jato, outra especificada de qual operação cada peso foi enquadrado, né? Operação Cadeia Velha, operação check-in, operação... Então, o Saber Mais vem nesse sentido. E os boletins informativos que vêm para trazer os desdobramentos das notícias e outras notícias também que não tenham dado nesse espaço que a gente tem de jornal de apenas 13, 14 minutos. Trazemos também sobre cultura, Brasil, mundo, maior número de informação que a gente puder trazer. Eu acho assim que a TV Inis tem um trabalho que é bem bonito, que é pioneiro. Eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito de ver o que eles batalham para fazer aqui dentro, o que eles exigem da gente também, tem que ser assim, tem que ser assado, sabe? É uma troca bem bonita que a gente tem aqui. E em relação à acessibilidade, é o que eu te falei, eu acho que Libras tinha que ser obrigatório na escola, não custa nada, é a segunda língua do Brasil, a gente tem duas línguas oficiais, né? Português e a Libras, e ela não é passada na escola. E nos meios de comunicação, televisão, internet, legenda. É simples fazer legenda, né?